Paulo Alexandre Paiva Fonseca, tenho 45 anos, sou aqui natural de São Vicente de Pereira. O meu percurso escolar, eu comecei na escola da Relva, que é um lugar aqui de São Vicente de Pereira, na escola primária. Depois passei para o VAR, para o ciclo, que é o 5º e o 6º ano, e secundário, e depois fiz arquitetura na Escola Superior do Porto. Depois estudei um ano na Alemanha e depois estive a trabalhar já em Espanha, uns anos, e entretanto abri ateliê próprio aqui em Ovar. Sim. E estive o pré-primário, estou-me a lembrar agora que estive um pré-primário que era aqui perto, que eram os pavilhões pré-fabricados, aqui perto do Centro de Ação Social, que acho que ainda lá está um pavilhão desses. E essa foi a primeira fase. Estou-me a lembrar agora que foi a primeira fase ainda antes da fase do primário. O meu pai, eu penso que era, na altura, eletricista já, e a minha mãe era empregada fabril, trabalhava no calçado, aqui em São João da Madeira, penso que numa cidade perto. E como é que foi a sua infância? Especialmente nesta aldeia, eu acho que era especial no sentido de nós temos um contacto muito forte com a natureza, quer com o campo, não é? Que eu acho que caracteriza muito esta aldeia, quer com a floresta, que cria aqui um anel quase e provoca um interior, não é? E portanto nós brincávamos muito nesse contexto. As crianças, se calhar, não eram muitas, e as nossas brincadeiras eram muito ligadas ao contacto com a natureza e com a floresta. Eu especialmente, brincava muito na floresta. Qual é que era a principal atividade económica aqui da região, que caracterizava a região? A agricultura, a indústria? Eu penso que sim. Na altura, a indústria é uma percepção muito, como é óbvio, muito superficial, mas eu penso que a agricultura ainda tinha algum impacto. Ainda tem algum, mas acho que na altura teria mais. A empresa de transformação da madeira relacionada com as urnas também tinha muito essa imagem. Havia muitas tábuas que estavam a secar ao sol nos muros e empilhadas, e essa madeira era uma imagem que me ficava pelo menos perto da minha casa. Mas essa madeira era produzida aqui na aldeia? Eu penso que sim. Ainda hoje há uma serração aqui. Tenho pessoas que vêm, tenho amigos que até estão ligados à produção de madeira e vêm aqui serrar a madeira. Portanto, no caso é uma madeira especial, que é uma madeira que vem de fora, não é madeira de pinho, que é plantada aqui relativamente perto e é cortada aqui numa serração. Portanto, eu penso que seria a serração, não sei se a própria indústria das urnas tinham serrações ou se haviam esse serviço que era prestado à parte. Ele existe ainda neste momento, mas eu penso que a madeira estaria relacionada com as florestas que nós temos aqui, que há muito pinho, e eu penso que a indústria das urnas também estará relacionada com essa madeira, e pareceu-me que muitas dessas tábuas seriam madeira de pinho, que é o que nós tínhamos aqui muito na altura, além do eucalipto que existe agora imenso. Não é? Essa empresa de serração ainda está aberta aos dias de hoje? Sim, há uma que é aqui muito próxima até, que continua a prestar esse serviço. Sim, eu acho que são pequenas, médias empresas que temos aqui. E, portanto, essas empresas também empregam muitos locais aqui de São Vicente. Sim. Então, mas indo à agricultura, como é que se dinamizava essa atividade agrícola? Cada pessoa possuía um bocado de terra, existia um grande proprietário que empregava e dava trabalho às pessoas. Como é que era esse funcionamento? Pela minha experiência, sim. Quase toda a gente tem uma horta aqui, a maior parte das pessoas, e muita gente cultiva para si próprio e para a troca entre pares, que é uma coisa muito interessante, viver numa aldeia em que toda a gente partilha as coisas uns com os outros. E depois existe a outra escala do agricultor que tem mais propriedades e que tem uma escala, quase uma mini indústria, tem máquinas maiores, tem produções maiores de leite, de milho, de outro tipo de culturas, em que abrange uma quantidade de território muito maior. Até suponho que nem todos os terrenos serão do mesmo agricultor, estarão a explorar alguns terrenos, talvez. Mas isto, continuo a dizer, é uma percepção, eu não sei se será assim. A minha avó o meu avô começou por trabalhar nos sapatos. Ele aprendeu o ofício
com um artesão aqui e depois foi para São João da Madeira, que é um núcleo industrial muito forte e se calhar tem indústrias já de alguma dimensão e empregava muita gente aqui. O meu avô aprendeu o ofício e depois foi trabalhar para uma fábrica de calçado, onde a minha mãe depois se juntou também. A minha avó trabalhou na extração de caolino e, ao mesmo tempo, em paralelo, na agricultura. Portanto, eu penso que eram chamadas jornaleiras, não é? Que não tinham indústria, não tinham o seu próprio terreno, provavelmente tinham uma pequena horta, tinham pequenos espaços, mas depois iam ajudar os outros agricultores que tinham maior capacidade, tinham maiores terras para cultivar, e essas pessoas eram empregadas também à jornada. Eu não sei se eram assim chamadas, eu tenho a ideia que a minha avó que eram jornaleiras, que eram no fundo funcionários que iam durante o dia fazer alguns serviços durante a época do ano, e depois tinham esse complemento também, que pelo que eu percebi, que trabalhou muito na extração de caolino. O que é que se produz aqui ao nível agrícola? O que é que se semeia? Boa pergunta. Eu vejo o que tem muito impacto na paisagem é o milho. Não sei se é pela quantidade de água que precisa, é uma zona para onde nós estamos perto aqui de várias ribeiras, não é? A estrutura da aldeia é sempre preenchida por estes vales e penso que, pelo menos a imagem que eu fico é que o milho tem efetivamente um impacto muito grande. Mas deve haver outras culturas também. Ou seja, depois o milho é utilizado para fazer farinha ou para fazer outro tipo de produto? Neste momento, eu penso que ele é muito usado para a alimentação do gado. Ele é triturado e é tratado para a alimentação do gado. De qualquer forma, quer dizer, é a base para muitos produtos, o pão, a broa, né? A broa de milho. A minha avó fazia broa de milho em casa, portanto, era uma das maceiras de madeira. Já agora a sua avó possuía algum tipo de moinho ou de azenha em que moía a farinha para o milho? Não. Que tradições aqui da aldeia é que se lembra dessa altura? Sim, tradições populares ou culturais? As festas no final do ano letivo era sempre um momento, primeiro que acabavam as aulas, não é? E depois em junho, agora vinha o São João e essas festas populares eram muito interessantes. Era um momento em que a aldeia tinha se calhar um bocadinho de vida social, não é? Porque numa aldeia a vida social é muito feita entre vizinhos, ou entre ir à missa, ou se calhar fenómenos mais, não sei, mais estruturados relacionados à religião, ou outra coisa. E estas festas eram, se calhar, um momento mais boêmio, não é? Música popular, bebida, então as festas dança. Ou seja, as festas eram, no fundo, bailes populares. Sim, no fundo era uma estrutura improvisada pela comissão que organizava, contratavam uma banda que animava. Penso que ainda não havia um DJ na altura. Acho que eram mesmo bandas que vinham fazer covers de música popular. E havia bailaricas, as pessoas dançavam, bebiam uns copos e estavam a conviver ali um dia ou dois, penso eu. E era decorado o lugar. Podia ser no lugar do cruzeiro, por exemplo, que nós estamos aqui na sede da freguesia e aqui existem uma boas festas, mas depois também havia, no lugar do cruzeiro, no lugar da relva, nestes lugares mais pequenos que se calhar não tinha mais impacto, não é? A alegria de sair com os pais, de encontrar outras pessoas num contexto que não fosse no cotidiano, para nós isso era um momento muito especial aqui. Então disse-me que depois de concluir a quarta classe foi estudar para o Almar, não é? Sim. Para o segundo ciclo. Mas continua a viver aqui Continuo a viver aqui. Apanhava o autocarro, ia provar, chegámos lá, tínhamos que fazer novos amigos, éramos os que vinhamos do campo, portanto havia quase esse estigma, não é, ao início, nós tínhamos que lidar com ele, melhor ou melhor. Sim. Havia duas carreiras, muito pouco frequentes, eu acho que estavam muito ligadas também aos horários escolares e provavelmente, se calhar, de mercado, ou alguma coisa, porque, como é óbvio, isto não tem a frequência, não tem a frequência do núcleo urbano e, portanto, aquilo, eu penso que eram transportes quase específicos para levar as crianças para a escola e para as pessoas que fossem vender ou comprar coisas ao VAR. Provavelmente visitas ou consultas ao médico também, esse tipo de coisas, mas os horários eram muito poucos. Depois os nossos pais tinham carros, quer dizer,
mas estavam a trabalhar e levavam-nos para alguns eventos específicos, mas nós estávamos muito, aliás, até aos 18 anos, nós estávamos muito condicionados ao veículo de outros, ou boleias de amigos, ou à bicicleta para ir para o VAR. Como é que vê essa ligação aqui da aldeia em relação à atividade de estudo? Sente que a aldeia é abandonada ou até que é... Neste momento? Sim. Nessa altura e neste momento, o que quiser referir. Neste momento, eu acho que temos uma relação privilegiada. Né? Há infelizmente, na altura que foi a primeira ligação a nível nacional, a saída aconteceu em Santa Maria da Feira, mas a A29 veio, acho que pôr um bocadinho dessa ligação que faltava, não é? Porque nós estávamos aqui, quer estudar no Porto ou quer em Aveiro, era muito mais difícil o acesso antes deste nó regional que é a A29, e agora nós estamos... Penso que é uma das grandes vantagens agora neste momento. E nessa altura, como é que se fazia essa ligação? Teríamos que ir de carro até ao VAR, ou carreira e depois apanhar o comboio. Também não é uma coisa que nós estamos, felizmente, sempre tivemos comboio aqui relativamente perto, mas a aldeia tinha essa dificuldade. Tínhamos que apanhar um primeiro transporte para chegar ao comboio, para depois chegar a essas cidades. Então, o seu percurso escolar é todo feito em Ovar até ir para Aveiro, certo? Estive primeiro em Aveiro. Ainda estive em Aveiro e depois mudei de curso. Estudei primeiro Engenharia Física, estive lá 2 anos e depois decidi que não era para mim. Preferia seguir uma vocação e fui estudar para o Porto, para uma escola superior de arquitetura. E continuei a viver aqui. Então sempre viveu aqui, nunca... Sim. Pelo menos até ir para a Alemanha, como se referência? Vivi na Alemanha depois, vivi em Espanha, mas enquanto estudei em Portugal, vivi sempre aqui. Mesmo em Aveiro e vinha. Vai para a Alemanha mais ou menos com que idade? Em 20 e poucos, 23 talvez, não sei, já não me lembro. Porquê é que decide emigrar para a Alemanha? Se calhar por esta condição, eu sempre senti que, não é, que nós estamos aqui, se calhar por viver num espaço relativamente pequeno, e muita gente me perguntava, quando íamos para fora, porque é que os portugueses eram tão curiosos, não é? E eu acho que é isto, porque as pessoas que estão no centro da Europa facilmente viajam e têm contacto com tudo, não é? Nós estamos aqui muito limitados, temos Espanha, não é? Esta relação com a Espanha, mas depois estamos limitados do lado do mar. E eu acho que por isso é que há tanta curiosidade também das pessoas saírem em Portugal. Eu acho que a mesma coisa acontece com as aldeias, não é? São sítios muito pequenos, não é? E acho que isso fomenta muito a curiosidade. E talvez por isso, não é? Havia essa necessidade de perceber o que é que existia lá fora. Não é? E que diferenças é que encontrou entre a Alemanha e Portugal, nessa altura? Brutais. Se calhar a mais interessante e a que foi o sistema de ensino. Eu também escolhi um sítio que não é propriamente normal. Eu não fui para uma capital, não fui para Berlim, fui para um sítio perto de Berlim, em que havia uma universidade relativamente nova, em que havia um investimento muito novo no sistema de ensino naquela parte, porque era uma parte ex-DDR, e então da parte do Ocidente houve ali um investimento muito grande. E então, se calhar também não é o melhor exemplo, se calhar isto também não era assim na Alemanha, mas aquela universidade, por exemplo, tinha o aluno no centro do sistema de ensino, literalmente. Então nós tínhamos uma sala de aulas em que os professores vinham ter connosco. Nós tínhamos um laboratório para experimentar e as aulas aconteciam ali. Portanto, nós é que escolhíamos os professores, nós escolhíamos o tipo de projeto. Esse choque, se calhar, porque eu venho de uma escola do Porto, que é uma escola muito, se calhar, como em Direito em Coimbra, não é? Muito institucional, em que as regras são muito clássicas ainda, e de repente passei para um sítio muito experimental. E isso foi maravilhoso, esse contraste. As duas coisas são muito boas, mas essa diferença acho que foi a mais notória. Cottbus, da região de Brandemburgo. Okay. Portanto, estava em contacto com a Polónia, e a segunda língua era o russo, nem sequer era o inglês. Portanto, foi uma experiência mesmo muito interessante. Havia travantes na rua, que era o carro do povo russo, não é? Pronto, era uma cultura mesmo muito diferente e foi super interessante. E depois ali, lá está, essa experiência de conhecer pessoas de todo o mundo, não é? É muito enriquecedor. E esse contraste quase de alguém quase que vive numa aldeia pequena, que apesar de ter estado no Porto e viajámos aqui dentro de Portugal, é transformador. O projeto Erasmus acho que é uma coisa maravilhosa e por isso é que se calhar para nós é tão surpreendente o que está a acontecer neste momento na Europa agora, porque toda a gente trabalhava para que isto não acontecesse. Então ainda
existia a RDA, portanto, é isso? Não, tinha caído com o muro, só que havia, sim, isto foi em 2002 ou assim. Ainda havia, digamos, resquícios. Sim, porque ali era uma cultura tão forte ainda, que nós estávamos no pós, notávamos ainda que se calhar em Berlim aquilo foi uma revolução e foi uma transformação muito rápida, não é? Ali havia essa reação, aliás, as pessoas com os alunos exteriores nem sabiam muito bem como é que haviam de comunicar e havia poucos centros de cópias, portanto aquilo era no fundo também uma nova aprendizagem. Mas era curioso porque era um sítio, se calhar, parecido, no ponto de vista não tem nada a ver da escala, era uma escala completamente diferente e muito maior, mas se calhar um bocadinho fechado. E o contraste com pessoas que vinham tudo muito, portanto, claro, de línguas diferentes, culturas diferentes, hábitos diferentes. E esse choque cultural foi muito importante. Eu, na Alemanha, fiz um desvio dentro da arquitetura, estudei dentro do urbanismo. Depois tentei trabalhar nessa área e encontrei trabalho em Espanha. E, portanto, foi aí que eu desenvolvi os primeiros anos de carreira também para explorar essa parte que eu gostava muito, que era desenhar cidades. E depois, quando chegou a altura de tomar uma decisão, porque já estava lá há algum tempo, se eu ficava lá para sempre ou então voltava, e decidi que era um projeto meu que mais tarde ou mais cedo queria abrir um negócio, um ateliê próprio em Ovar, para manter esta relação. No fundo, os meus pais continuam a viver aqui, tenho aqui família e para manter também as relações pessoais, decidi abrir um ateliê em Ovar, uma cidade, pronto, que ainda hoje está aberto? Ainda hoje está aberto, sim. E é isso que ainda hoje se dedica então profissionalmente? É isso que me dedico profissionalmente, sim. A partir daqui, não só a trabalhar aqui, também para trabalhar para fora, mas com a base aqui, que era muito importante isso. Ou seja, mas então ficou sempre a residir aqui? Sim, aqui ou em Ovar. Agora neste momento resido em Ovar, sim, mas sim. Há vida associativa? Sim. Há assim alguma coisa que queira dizer ou destacar aqui da... Pronto, uma das mais importantes é a Associação Recreativa e Cultural de São Vicente Pereira, que desde de criança me acompanhou. O meu pai jogava futebol, eu acompanhava nos autocarros do clube e o estádio era um local também de brincadeiras, onde passavam ali os torneios e organizavam muita da vida social e cultural e desportiva da aldeia. E, pronto, eu acho que numa aldeia desta dimensão, aquele clube tem muito impacto. E depois há outros grupos. Um grupo mais ligado à etnografia, também há motares. Há um grupo de jovens que está ligado também aqui ao espaço onde nós estamos, que é o Salão Paroquial. Portanto, há esses grupos mais ou menos formais. Eu não sei se são constituídos de forma tão formal como é a Associação Desportiva de São Vicente. Já agora essa Associação Desportiva de São Vicente foi fundada em que ano, sabe-me dizer? 74 ou 75, pós-revolução, penso eu. Só para ter uma ideia, as instalações físicas, aquilo está num vão. Parece um anfiteatro, enfim, grego, porque as bancadas eram escavadas no saibro. Portanto, eu tenho essa imagem ainda, portanto, era um campo de saibro ou pó de pedra, uma coisa assim muito simples. E as próprias bancadas eram escavadas na terra. Acho que isso é um gesto maravilhoso, porque quando não há tantos recursos, eu acho que efetivamente nós adaptarmos ao local é fantástico. É um sítio muito bonito para já. Depois, é efetivamente, sei lá, eu andei lá no atletismo, andei lá na escola de futebol. A ligação que tenho com aquilo, quer dizer, é muito forte porque uma cidade, se calhar, tem tantas atividades extracurriculares, não é? Aquilo para nós teve um impacto tremendo. E depois uni essas duas gerações, que eram as crianças, que era a do meu pai que jogava, não é? E nós que andávamos por ali a brincar e que depois fomos ficar. O seu pai jogava o quê já agora? Futebol de 11. Depois, a evolução em termos de instituição, em termos de estrutura, foi, enfim, nos últimos anos, então tem sido tremendo, quer em nível de infraestruturas, quer em termos de capacidade técnica e desportiva do próprio clube. Cresceu exponencialmente em termos de número de atletas, de crianças que estão a jogar, por exemplo. Houve um ano quase que duplicou, há uns 5 ou 6 anos atrás. E em termos também de equipa profissional, como é óbvio, tem poucos recursos, mas sempre tiveram uma equipa de futebol de 11
muito interessante e a competir, sei lá, com equipas até dentro aqui da região, mas competir com o Alvarense, pronto, que tem outros recursos, provavelmente. E eu sempre disse que achava que a melhor ideia era nós termos escolas de formação nas aldeias, porque é próximo para os pais, levarem os filhos e não andarem de umas freguesias para outra, mas depois que todos nós, no município, não é, formássemos os Moris, o São Vicente, o Alvarense, que formasse uma grande equipa que seria o Ovar, que tentasse competir com o Nacional. Eu sei que me vão matar todos e que só somos super bairristas, mas é um sonho, pronto, que tenho esperança que um dia algo aconteça, precisamente para nós termos uma equipa de futebol que se calhar nos traga, que leve se calhar o nome do Ovar, que tenha mais capacidade. Se considera que a associação foi uma segunda escola para si, até do nível do caráter e do desenvolvimento do seu percurso pessoal de vida? Sim, sem dúvida, sim. Acho então que foi uma segunda escola e que tem um grande impacto em si naquilo que é hoje? Sim. E se acha que, enfim, que a associação é a primeira forma que eles têm de expressar essa identidade que sentem à terra? Eu acho que é uma das. Não sei se será a primeira. Mas é sem dúvida um elemento muito identitário aqui da terra. E se calhar por isso é que não querem que se junte ao Alvarense, porque depois se ia diluir essa identidade. Se calhar. Mas do ponto de vista competitivo, se calhar até seria melhor para vocês unirem-se. Sim, eu sempre estava a falar da equipa mais profissional, entre aspas, não é? Porque sem dúvida acho que as escolas é maravilhoso. E isso é outra escala e eu acho que essa escala efetivamente está muito ligada às pessoas e ao local e à educação e essas instituições de atividades extracurriculares que eu acho que têm muito impacto nestes territórios. Não é? Já agora, quantas crianças é que hoje em dia a associação tem a praticar desporto? Sabe dizer mais ou menos? Não sei dizer. Eu fiquei com um número à volta de 100, mas eu não sei se é correto. Provavelmente. À volta de 100? Eu não sei se é correto, porque nos últimos tempos. Eu sei que houve um ano em que houve assim um salto mesmo muito grande, tipo quase 50 para 100, mas não sei neste momento quantos é que são, mas são muitos. Falou também aí em alguns grupos que não tinham a mesma formalidade da associação? Sim, é um grupo que está muito ligado à etnografia, ao folclore e às tradições mais gastronómicas. Eles fazem. Sei lá, quando se organizou aqui um passeio, por exemplo, fomos acolhidos por eles na Escola da Relva, que penso que é a sede deles agora, e cozinharam os rojões, aqueles doces mais típicos. Tem ali um pequeno museu de trajes e de peças que são alfaias agrícolas. E essa parte da cultura muito relacionada ao campo, por exemplo, eu acho que está muito plasmada também nessa associação. Há um grupo de motares também, que tem a sede aqui em baixo e que organiza passeios também. Já agora, esse grupo de folclore ainda está hoje em funcionamento? Sim. Ok. E sabe-me dizer mais ou menos quantas pessoas é que tem o grupo? E sabe-me dizer se esse grupo tem só a expressão local ou se a expressão do grupo é mais regional? Ou... Eu penso que será regional, sim, mas tem muito impacto aqui no local. Na recolha provavelmente dessas receitas, na transmissão e na organização desses eventos que nos permitem até olharmos para essa cultura, para estes valores de outra forma, não é? O São Paulo então não esteve ligado a nenhuma questão de órgãos sociais de câmaras? Não. Vou ajudando, sim, foi deputado numa Assembleia ou assim, mas tentei dar o meu contributo na medida do possível. Mas foi eleito por uma Assembleia... Sim, fui deputado numa Assembleia de Freguesia, sim. Ok. Em que ano, mais ou menos, é que... Foi no mandato anterior. No mandato anterior, ok. Como independente já agora ou ligado? Como independente, mas ligado a um partido, sim. Qual partido? PST. É uma aprendizagem incrível. Acho que devia ser quase obrigatório toda a gente passar por essa experiência. Primeiro, é uma forma profunda de se conhecer melhor a freguesia. Depois, perceber quais é que são as dificuldades em resolver problemas, porque é muito fácil nós darmos sugestões para melhorar e para construir coisas. Mas é muito importante nós sabermos também qual é que é o funcionamento das instituições e quais é que são os procedimentos para efetivamente se resolverem as coisas.
tendo esse conhecimento foi muito importante para se conseguir dar contributos de uma outra forma. Eu acho que essa experiência é maravilhosa. Depois, é um orgulho muito grande também, que as pessoas depositem confiança em nós para tentarmos dar uma ajuda para melhorar aqui a freguesia. É maravilhoso, apesar de nós somos muito limitados, como é óbvio, não é? Nós temos o nosso poder é muito pouco, mas eu acho que o maior poder é nós estarmos todos juntos, um conjunto de pessoas, de vários quadrantes independentes de partidos, a tentarem construir uma solução para um território e tentar encontrar pontos de convergência, que a esta escala são muitos, porque não há grandes, acho eu que não há grandes diferenças em termos de ideologias políticas, porque é esta escala de representação de uma junta de freguesia, são problemas muito concretos das pessoas. Eu acho que todos temos uma forma de ajudar, de contribuir para alguma coisa. Portanto, eu acho que essa realização, e por isso é que eu acho que devia ser uma coisa mais abrangente e mais pessoas deviam participar, porque toda a gente pode dar o seu contributo, e essa realização eu acho que é muito possível a esta escala. A paisagem, o maior impacto, e uma coisa que eu cresci com ela, foi a construção das grandes vias, a A1. Eu cresci a brincar com caminhões, a construir autoestradas, porque era o que eu via aqui, né? E isso teve um grande impacto, acho, na paisagem, que era visual, que era acústico, né? Porque passou-se a ouvir aqui um ruído fundo ali atrás dos pinheiros, quando antes era um silêncio profundamente inspirador, e ainda é hoje uma das coisas que eu mais gosto de voltar aqui. Há duas coisas que eu gosto de voltar sempre, quando volto e sinto sempre, é o cheiro à floresta e o silêncio em alguns desses espaços, que é difícil de encontrar em outra parte, e se calhar é uma grande característica deste sítio. Depois a evolução, não sei, a evolução dos edifícios, assim, cresceu, foi crescendo a aldeia também, foram-se construindo muitas casas novas e isso teve algum impacto. Mas se calhar o que eu mais notava é esse impacto na construção das vias nacionais. Mas independentemente do ruído que se faça, é positivo de facto existir essa evolução na rodoviária? Muito, e o ruído quase não existe. Acho que é uma característica, não é um defeito, porque as vantagens são claro, substanciais. Tem impacto no território também, alguns negativos, quer dizer, cortam-se relações, não é? A relação com o VAR passou a ser feita por pontes, né, em que antes eram vias pelo meio da floresta. Não é pior, é diferente, não é? Então, e agora, do ponto de vista da evolução ou do desaparecimento de algumas tradições populares que existiam na altura da sua infância? Quero-nos também falar um bocadinho sobre isso. As tradições mantiveram-se, mudaram de forma e de conteúdo? Qual foi a evolução também dentro desse ponto de vista, mais cultural? Se calhar popular, mas a matança do porco, por exemplo, era uma coisa que acontecia muito, eu acho que agora quase não existe. E isso era, em termos de impacto nas famílias, eu acho que era um momento da matança do porco que era um evento familiar importante. De resto, por exemplo, a festa manteve-se sempre igual, nos mesmos moldes, ou mudou alguma coisa? Eu penso que sim. Eu acho que agora, se calhar, há menos eventos desses populares. Se calhar está mais concentrado agora aqui. Eu agora, quer dizer, nos últimos tempos estive menos ligado e depois estive fora. Estive menos ligado a estes eventos mais culturais, assim, no espaço livre, no espaço público, e não sei dizer se a frequência aumentou ou diminuiu. Eu penso que nos espaços mais pequenos, São Geraldo, eu tenho a ideia que se fazia alguma coisa, eu penso que já não se faz. No Cruzeiro fazia-se de certeza e já não se faz. Na Torre, que é no lugar da Torre, que é ali mais a Poente, norte de Poente, eu penso que se faz menos, não sei se faz todos os anos, e eu penso que se concentrou mais aqui na sede, à volta da igreja e da junta de freguesia. Sente que o envelhecimento e o despovoamento enquanto fenómenos, quiçá estruturais no nosso país, afetam também aqui a aldeia? Eu não sinto isso, não é um dado, não é um dado rigoroso, é a minha percepção.
Eu penso que é verdade que há muita gente que sai, mas há muita gente que regressa. Portanto, eu vejo muitas famílias novas, pessoas de fora que vieram para cá, vejo muitos dos meus colegas de escola que, quando voltei, tinham construído a sua casa e tinham construído aqui família. Em termos de números, eu não sei dizer, pelo menos na minha redoma, que é na zona de Cruzeiro e de São Geraldo, que é onde eu vivo em casa dos meus pais, onde eu passo mais tempo e tenho ali os meus cães e venho ali muitas vezes. Parece-me que há muitas pessoas que acabaram por fixar aqui. Nós estamos no litoral, quer dizer, mas é um litoral a 20 minutos da praia, a 20 minutos da Aveira, a 20 minutos do Porto, a 20 minutos da Serra da Freita, portanto, São João da Madeira, Santa Maria da Feira, com o hospital quase regional, não é? Com muita indústria aqui perto. Eu tenho a sensação de que aqui, se calhar, não é um problema tão grande como, se calhar, para o interior, mais interior de Portugal, que também é um falso interior, porque está muito próximo de Espanha, portanto, isso era outra entrevista. Mas eu não sinto isso aqui. O Paulo referiu que a ligação aqui com São João da Madeira era muito forte, que a indústria de São João da Madeira dinamizava muito o que é. Eu senti isso na família. Minha mãe, o meu avô, minhas tias trabalhavam em fábricas e havia essa relação muito com os industriais de São João da Madeira. Ainda hoje, eu penso que há indústrias relativamente aqui perto, aqui à volta. Eu falo de São João da Madeira e Santa Maria da Feira porque está fora do município de Ovar. Além das pessoas, como é óbvio, que trabalham em Ovar, que são a maioria, provavelmente as maiores ligações davam-se com Ovar, mas São Vicente quase um promontório no município, não é? Que se vem aqui meter com Santa Maria da Feira, com Oliveira das Meias e com São João da Madeira. Nós, apesar de estarmos no município de Ovar, estamos em relação muito próxima com estes três municípios aqui. E eu acho que isso é mais uma vantagem. E isso sempre foi explorado. Acho que deve ser explorado ainda mais. Há pouco tempo estive em São João da Madeira, numa fábrica de lápis. A Viarco, maravilhosa, não é? Conheci o Sr. José. Pronto, aquilo é extraordinário. Aquilo é uma fábrica de brinquedos para qualquer pessoa que goste de dinheiro. E eu estive com ele, quer dizer, e estávamos a conversar, mas como é que estas relações, ainda por cima ele tem aqui uma casa, pessoalmente tem aqui uma casa em Cocujés, que é tipo aqui ao lado de São Vicente. Portanto, somos quase vizinhos e como é que não se estabelecem mais relações, não é? A cidade do azulejo, a questão da chapelaria com São João da Madeira, toda aquela indústria do calçado que já havia, estas trocas. O meu avô, que aprendeu aqui o ofício de sapateiro, depois foi trabalhar para ali. Portanto, essa relação com os concelhos vizinhos, eu acho que é uma vantagem tremenda para São Vicente estar aqui nesta posição. Lembra-se das fábricas em que os seus familiares trabalharam? Qual é que era o nome de cada uma delas? Ou não? Há uma que é a fábrica da minha mãe, que se chamava Pilar. Toda a gente acha que os pais chegam a casa e dizem, porque aconteceu isto hoje, não sei o quê. Pronto, e conversava-se sobre os problemas do trabalho quando nós chegamos a casa, e a minha mãe falava-me, e o meu avô falava muito da fábrica que se chamava Pilar. E era uma fábrica de calçado. Eu penso que foi sempre nessa. O meu avô foi toda a vida nessa, a minha mãe também penso que foi nessa. Depois, entretanto, ela mudou, mas o início de carreira dela foi nessa fábrica também, trabalhar com o pai. E absorvia mesmo muita gente, São João da Madeira, aqui de São Vicente? Não sei dizer. Na minha família, sim. Eram vários casos. Mas penso que, sei lá, ainda já há fábricas que são maiores. A Faurécia até que faz componentes para a indústria automóvel. Acho que a Faurécia, por exemplo, que não são pessoas, nem sei se há pessoas aqui de São Vicente, penso que sim, mas colegas de Ovar, por exemplo, que trabalham ali. Oliveira das Meias, um cluster dos moldes. E muita gente também de Ovar trabalha lá. Santa Maria da Feira, por acaso, não me lembro assim nenhuma, mas também há relações. O hospital, por exemplo, emprega enfermeiros, pessoas que vão de Ovar que trabalham no hospital de São Sebastião. Havia aqui uma fábrica de chapéus em São Vicente? Sim. Havia. O amigo Leandro, que estudou isso, portanto, eu nem me vou outra vez dizer nada sobre datas, nem nada disso, porque ele é historiador e sabe tudo sobre aquilo. Mas sei que foi uma fábrica muito importante, durou pouco tempo, se calhar 2 décadas, ou Leandro, desculpa-me, que eu não sei, já não me lembro de muitas coisas. Mas é tão importante que há uma casa que eram das pessoas que tinham relações no Brasil, vieram, construíram essa casa e construíram essa fábrica de chapéus. Parece que foi uma das primeiras máquinas a vapor, portanto era uma coisa importante, durou pouco tempo, não sei porquê, mas os vestígios, quer da família, quer da fábrica, ainda ali estão no lugar da torre. Lá está perto de
de uma capela onde se organizava uma destas festas que eu referi há bocado. E, portanto, está ali marcado ainda essa presença. Aliás, o Leandro tem um levantamento sobre alguns arcos que aparecem lá numa parede. Há um bairro que penso que o Leandro também identifica como estando ligado aos operários da fábrica. Provavelmente com a influência ali de São João da Madeira. Eu não sei se foi ao contrário, Leandro, desculpa-me outra vez. Eu não sei se não foi até desta contaminação que depois foi para São João da Madeira, ou foi ao contrário, não sei. Mas provavelmente podem estar relacionados, sim. Mas tem memória através dos seus pais do dia 25 de Abril? Não. Eu acho que é uma coisa que não se falou muito lá em casa. O meu pai foi combatente no ultramar, não é? Portanto, e aquilo foi uma coisa que acho que os marcou todos à geração deles, não é? E, portanto, a única coisa de positivo que fica é os encontros, que religiosamente todos os anos mantêm entre os militares, e são os encontros muitos de confraternização e tentar relembrar a parte positiva da camaradagem. Eu ia muitas vezes e acompanho o meu pai e ajudo a organizar, porque eles cada ano organizam num sítio, e fui tentando perceber um pouco o que era isto, não é? Mas nesse registro, não muito diretamente. Eu sei que o meu pai tem álbuns e às vezes mostrava fotografias, mas estavam muito fechados esse álbum. Não era uma coisa que se abrisse muito. Ele esteve mobilizado onde, sabe? Moçambique, quase certeza. Angola, não tenho certeza. Paulo está envolvido num projeto que é o Espaço de Memórias, correto? Projeto ARC. Sim, sim. Quer falar-nos um bocadinho sobre o projeto, o que é que consiste? Sim, o projeto, no seu todo, tem a base num edificado, em algo que é construído e que tem vários vestígios de várias épocas. O mais completo é um registro de uma casa rural, não é? Daqui, em que tem um elemento que é muito interessante e que está muito ligado à cultura do campo, que é a matafona, que é um moinho de cereais de tração animal. Portanto, não é movida a água, é movida a animal. E há uma outra parte que está associada a esta peça, que é o que restou de uma habitação, que estamos a estudar até o quão antiga e quantas camadas é que esta habitação tem. E há um terceiro elemento, que é um edifício mais contemporâneo, início do século XX. E está-se a estudar, à volta destas camadas todas que existem ali naquele sítio, as ocupações que teve, nomeadamente, uma das hipóteses é um altar judaico. Pronto, que pode remeter alguns séculos para trás aquela construção, ou mais recente. Mas, à volta desta estrutura física, que tem reflexos neste património, no fundo, que está ali materializado, os hábitos. Não sei se aquela... Nós temos aqui ribeiras com moinhos que moíam os cereais. Será que, por serem pequenas e quando havia menos, era usada daquela forma comunitária ou não? Pronto, são perguntas que eu não sei ainda. E está-se a fazer um trabalho à volta, quer desses elementos, quer sobre o tipo de culto que se fazia nos armários que ali estão. Portanto, toda essa... cultura que está ali registada por camadas vai servir primeiro para estudo da própria freguesia, o que é ótimo. E depois, uma coisa que eu gosto muito, que é pensar o futuro. Nós estamos muito ligados... Eu tenho uma sensação que no século XXII vamos olhar para o século XXI e vai-nos faltar património do século XXI, porque nós estamos muito, nesta viragem de milénio quase, muito virados para o milénio anterior e para o século anterior, a recuperar património e a recuperar a história, o que é importantíssimo, e nós temos que construir o futuro olhando o passado e com base no passado. Mas nós precisamos também construir cultura contemporânea, não é? Portanto, acrescentar a camada de hoje, para quando daqui a uns tempos os arqueólogos vierem daqui a uns séculos, descobrirem que nós tivemos aqui uma camada de património também. Pronto. E essa cultura, eu acho que este equipamento, num espaço destes, quer pela leitura do passado, quer como base para alavancar o futuro, e por isso é que esse nome eu acho que é interessante, que é um espaço ou casa da memória, pode servir para fazer essa ponte, não é? Quer para fazer a leitura do passado,
mas eu tenho esperança também que tenha essa capacidade de fazer a construção de um futuro. Sei lá, estou a pensar a construção de património contemporâneo, por exemplo, né? Cultura contemporânea. Que eu acho que estas aldeias são os sítios perfeitos para isto hoje. E a pandemia veio demonstrar isso, né? Muitas das pessoas que gostam de cultura e que gostam da cultura urbana descobriram que se calhar as cidades também se pode ter esse pulso de uma forma diferente, um pulso se calhar mais fraco, mas muito intenso. E essa construção desse património contemporâneo, nestes espaços, eu acredito muito nisso. É uma coisa que eu gosto muito e espero que esse projeto, eu não tenho grande decisão nisso, mas na forma como trabalho nele penso muito nisso, como uma alavanca para atrair pessoas, não só ao nível turístico, que eu acho que é muito importante, e é uma camada muito importante, mas ao nível das atividades mesmo e da cultura e das novas formas de habitar, que sejam todas complementares ao turismo, não é? E que todas criam uma nova economia que seja mais sustentável e virada para o futuro, porque senão ficamos muito dependentes de uma só, não é? Ou só a agricultura, ou só o turismo, ou só, não é? E, portanto, haver aqui mais camadas de atividades que estes territórios podem proporcionar, porque têm isso, têm elementos. Nós nas cidades, não é? Temos tanta azáfama, tanto ruído, e depois de repente aqui chegamos aqui e temos isto, temos espaços em que não se ouve, a não ser um pássaro ou dois, não é? Portanto, isto cria as condições perfeitas para a criatividade, por exemplo. Portanto, eu se fosse um mecenas e se tivesse muito dinheiro e pudesse construir aqui uma atividade, eu ligava muito à criatividade, porque essas áreas precisam quer da animação e quer do fornezinho da cultura, mas depois nada surge também só disso, não é? É preciso esse momento de reflexão em que nós temos que encontrar nas cidades, que é quase impossível, uma cúpula, uma redoma para estarmos isolados a criar. E eu acho que estes lugares proporcionam. E é isso que me fascina sempre, o desligar, não é? Libertar e de chegar aqui e dar um passeio por um destes sítios, que depois trouxe aí umas imagens para as coisas que perguntaram na primeira sessão o que era isto, duas ou três características que se calhar distinguiam. A mim, eu acho que é isto, é o desligar. É passar esta barreira de floresta que está aqui, que cria o interior, não é? E nós estamos fora ou estamos dentro, não é? E quando estamos dentro, há aqui um mundo que é, não sei, é especial. E a floresta, eu acho que está muito vinculada a essa fronteira que cria o interior e o exterior, e depois proporciona esse jogo de sombras e luzes e o silêncio. E eu acho que isso é uma riqueza tremenda para essas atividades culturais e que necessitam de um foco, um momento de foco para criar. Acho que é o sítio perfeito. Como é que olha, no fundo, para a aldeia? Eu acho que é um bocado isto que eu acabei de dizer. É quase o centro, não é? Da minha relação afetiva, não é? É o chegar aqui e eu deixo de ser as camadas todas que eu tenho, do trabalho, eu acho que voltamos lá está, é um bocado voltar à origem, é voltar ao filho da Céu, ao filho do Armando, ao primo não é? Nem somos nem títulos, nem responsabilidade, não sei, é uma leveza de entrar e voltar aqui a ser criança. Eu acho que é essa a relação com o sítio onde nascemos, eu acho que é essa. E sente-se muito isto aqui, porque isto, se calhar para o bem e para o mal, não houve assim uma transformação tão radical. E, portanto, essa manutenção de um lugar que nos é familiar durante tanto tempo dá-nos um conforto incrível. O que é que era ainda necessário mudar para melhor, neste caso, como disse que... Isso é fácil porque é a parte que eu gosto. é essa contaminação desta cultura cultural e ancestral quase, não é? De saberes tradicionais, com o choque de alguém de fora que realmente não conhece nada e que chega aqui de cabelo azul ou com uma tatuagem no braço e questiona as coisas, não é?
E eu acho que isso é maravilhoso, é a diversidade. E eu acho que faz bem para as pessoas que cá estão e faz muito bem também para as pessoas que visitam.